Eu cumprimento você com a maravilhosa paz do Senhor. E hoje nós vamos meditar na passagem bíblica que encontramos no Evangelho de João, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, no capítulo 15, que fala que o nosso Senhor Jesus Cristo é a videira. Ele declara para os seus discípulos que ele é a videira e que nós somos os ramos desta videira. Vida só nele. E ele diz assim, a partir do primeiro versículo, eu vou ler 10 versículos. O Senhor Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Ele esclarece primeiro quem vai cuidar da videira. É o Pai, é o Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, o nosso Criador. Ele é o lavrador, ele que vai cuidar da videira e dos ramos. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele atira. É cortado o ramo que não dá fruto. E o Senhor tira e ele limpa todo aquele ramo que dá fruto. O ramo que está dando fruto, o Senhor mantém limpo. Ele poda, ele cuida, ele limpa, ele disciplina para que dê mais frutos. Ele diz isso, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então ele esclarece aos discípulos que eles já estavam limpos pela palavra que eles receberam. Estai em mim, ele esclarece, estejam em mim e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, o ramo sozinho, sem a videira, não dá fruto nenhum. Ele murcha, ele seca e ele é cortado pelo Pai e lançado no fogo. Ele diz isso. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Aí ele esclarece, eu sou a videira e vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele esclarece que o ramo, quando está fora da videira, quando ele não faz parte mais da videira, ele não vai conseguir fazer nada. Nada podemos fazer. Sem ele, nada podemos fazer. E com ele, olha o que tem na palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Ardem no fogo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Tudo, ele disse. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, o Senhor Jesus disse. O que ele diz? Que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos ser os discípulos. Vamos servir a Deus, salvando almas que não o conhecem. Precisamos dar frutos. Precisamos falar da palavra de Deus.
A humanidade tem sede e fome da palavra de Deus. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. O Senhor Jesus disse: permanecei no meu amor. Olhe que palavra! É no 9, no versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. E o último versículo: se guardardes os meus mandamentos. Guardar os mandamentos. Não adianta só conhecer os mandamentos da lei de Deus. Temos que guardar os mandamentos da lei de Deus. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Olha que tremendo, igreja. O Senhor está nos chamando para permanecermos nele, na videira. E o momento é chegado. Temos que ficar bem espertos, porque os dias que estamos vivendo são dias difíceis, dias maus. Nós vemos coisas assustadoras. É muito assustador hoje você assistir um jornal, uma notícia. E o mundo jaz no maligno. E o espírito de engano paira sobre a terra. Então, quando você ouve a notícia, você não sabe se ela é verdadeira, se ela é falsa, se ela está desviando você da verdade, como muitas vezes acontece. E é assim, de uma forma, eles usam de um artifício, de uma malícia, uma articulação, uma falsidade, que se você não estiver atento, não conhecer a palavra de Deus, você cai. Tá muito difícil, igreja, mas não estamos sozinhos. Nós estamos na videira. Nós fazemos parte, somos os ramos. E todo ramo deve dar fruto. Não existe exceção. Todo ramo deve dar fruto. E eu queria que vocês entendessem que maravilha quando você está nele. No livro de Jó, no capítulo 8 do livro de Jó, tem 3 versículos que eu acho assim maravilhoso, que me fortalece muito. E nos momentos difíceis eu corro para essa palavra e eu me sinto fortalecida. Ele diz assim: mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Oh, glória! E aí, olha o que ele promete. O versículo da promessa. Se você buscar o Senhor de madrugada e você tiver um coração puro diante do Senhor, o que acontece? O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno. Porém, o teu último estado, crescerá em extremo. E esse pequeno e o outro extremo, não fique pensando que é prometendo que você vai ficar rico, não. Eu estou te dizendo que espiritualmente, se você estiver fraquinho, fraquinha, quando você buscar com toda confiança e clamar ao Deus Altíssimo pela misericórdia dele, se você andar em retidão, com pureza de coração, buscando agradar ao Senhor,
Olhe que maravilha! O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, aquela vida espiritual rasa. Porém, o teu último estado crescerá em extremo. Aí você terá intimidade com o Senhor. Como Jó, ele diz, no capítulo 42, que ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas hoje me arrependo no pó e na cinza. Quando ele tem mais intimidade com Deus através da provação que ele passa, do momento em que ele não entendia, porque ele não estava na desobediência, ele estava sendo provado. Mas quando, naquela prova, Satanás estava pensando que ia afastar Jó do Criador de Jó. Pelo contrário, na dor, Jó estava mais próximo de Deus. Quando ele clamava até a morte dele, para aliviar o sofrimento dele, ele estava clamando a Deus porque ele cria que ele tem o Deus Todo-Poderoso que tem o domínio sobre a vida dele. E que naquele momento de sofrimento, que ele não estava mais sentindo o favor de Deus, ele pensa em que Deus tire a vida dele. Mas ele não nega o Senhor dele, o Criador dele. E Satanás perdeu. E aí Deus deu em dobro a Jó tudo que ele tinha perdido. Quando você está passando por uma situação difícil e você sente que é o Senhor te provando, pois saiba que é o amor de Deus, ele está te podando para que você fique mais forte espiritualmente. Ele é aquele pai bom que quando ele vê que o menino já está tomando aquele leite, mas ele já pode tomar algo sólido, comer algo, no lugar de só ficar no leitinho. Aí o Senhor vai podá-lo para que ele fique mais forte espiritualmente. Como Jó ficou? Jó ficou muito mais íntimo do Criador dele depois que ele passou pela prova. Então, não se desespere, porque o Senhor prova aos que ama, que ele sabe que aquele sim, naquele ele pode trabalhar. Então, eu tenho muito medo quando eu estou sofrendo, quando eu estou passando uma prova. Eu fico, ai Senhor, eu me derreto, fico aperreada. Chega, Senhor, entendeu? Mas aí vem a lembrança que ele prova aos que ama. E que em tudo que Deus faz, há um propósito divino, há um propósito que vai te levar para o melhor de Deus, para o melhor tempo de sua vida, para o extremo de Deus, para que Deus te use grandemente, te faça ousado, ousada, para falar do amor de Deus. Deixe que o mundo te chame disso ou daquilo. Tem gente que realmente tem até essa impressão que eu sou, tipo, eu já ouvi falar, tipo, que eu não queria dizer a palavra chula que a pessoa diz. Mas então deixa eu ver aqui, procurar o sinônimo dessa palavra. Lesada. Coisas desse tipo. Sabe por quê? Porque eu não tô nem aí para que o povo pensa. Eu não tô preocupada com a pessoa que julga, que de repente, ela tá falando isso, mas é muito fácil falar isso porque tá acontecendo isso e isso na vida dela, então é muito fácil. Mas eu já passei por grandes provas e sei que no decorrer da minha caminhada aqui na Terra, ainda vou passar por muitas outras provas. E eu só não fico apavorada, porque quem é provado sofre, tá no sofrimento na hora da prova. Mas eu não fico apavorada porque eu sei
que o meu Redentor vive e, por fim, reinará sobre a terra. Então, isso me dá paz. Então, quando foi que eu me aproximei mais do Senhor? Foi na pandemia. E eu já era cristã. Eu já tinha muitos anos na vida cristã. Mas eu era rasa espiritualmente. Eu achava que eu era o suficiente para Deus. E eu não dava nem 0%. Eu estava no saldo negativo mesmo. E achava que tudo bem. Mas aí o Senhor veio em 2019. Ele me falou. Pode parecer, você pode pensar assim, que ela está ouvindo vozes. Mas não é isso. Não são vozes, não é pelo ouvido que eu ouço o Senhor. É no meu espírito. E ele falou ao meu espírito que ele ia recolher alguns milhares. E quando aconteceu a pandemia, meu esposo lembrou esse fato que Deus tinha falado. E foi na pandemia que eu comecei a falar do amor de Deus neste canal. Porque ele me acordou de madrugada. Por isso que é despertar com Cristo. Ainda era escuro. O quarto ainda estava escuro. E ele ficou ali me orientando até que o dia amanheceu. E foi muito bom. Foi transformador. O Senhor trabalhou em mim. Ele trabalhou em mim para depois me usar. E eu louvo a Deus pela forma como ele trabalhou. Primeiro, ele permitiu que eu gripasse. Deu negativo, mas o meu irmão que entende disso, que ele tem conhecimento da medicina, ele disse que ela, às vezes, ele foi até cobaia. Ele foi um dos cobaias da vacina, entendeu? Porque porque ele é médico. E aí, ele falou que às vezes o resultado dava um falso negativo. Mas deu negativo. Mas eu estava muito gripada quando o Senhor me visitou. E aí, quando eu pensei que eu seria uma daqueles milhares que o Senhor ia levar, ele me orientou que era para eu fazer o canal e falar do amor de Deus. E falar aquilo que ele colocasse para eu falar. Mesmo que o mundo não entenda. Você vê que eu tenho um número reduzidíssimo de inscritos. Primeiro porque eu não peço para se inscrever. Não peço não. A pessoa só se inscreve se sentir de Deus para se inscrever. Porque esse canal não é meu. É do Senhor. Se você quiser ficar mais próximo dele e você acreditar que o Senhor, ele que me inspira para falar, você entender que eu cheguei até aqui, onde ele disse que eu gravasse, sem saber o que eu ia falar e que eu estou falando. Então, se você acreditar, você se inscreve, você passa para outra pessoa, que você saiba que essa pessoa precisa ouvir a palavra de Deus. Porque eu estou falando do Deus do impossível. Eu estou falando do Deus que ninguém consegue explicar, de tão grande, tão tremendo, tão maravilhoso que ele é. Eu estou falando do amor de Deus. Foi ele que me inspirou, que colocou no meu coração essa palavra hoje para você. Que você se preocupe de estar bem colado com a videira. E essa forma de você permanecer nele é se você começar a dar frutos. Nós precisamos. Nós temos a voz para falar do amor de Deus. Nós temos até a pessoa que não fala, ela tem como passar para as pessoas o amor de Deus, ou através de gestos, ou escrevendo, mas tem que falar do amor de Deus, porque é esse amor transformador que tem que estar em nós, porque se estivermos nele e ele em nós, nós daremos frutos. Não é mérito nosso, é do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é educado.
O inimigo de Deus é invasor, é mentiroso, ele invade a vida da gente, ele engana a gente, ele conspira contra nós. Ao passo que o Espírito Santo, ele espera que você deseje o Senhor. Quando você deseja o Senhor, o Espírito do Senhor passa a habitar em você. E assim você vai fazer parte da videira. Você vai se permitir e você vai permitir que Deus, tantas vezes seja necessário, ele vai provar você. Ele vai limpar esse ramo. Ele vai cuidar desse ramo, vai tirar as folhinhas secas desse ramo. Aquelas tipo vaidade, tipo dificuldade de perdoar, tipo não ter misericórdia do seu próximo, julgar, essas folhas secas, esquecer de Deus, ficar muito empolgado com o que o mundo, lixo, oferece. Esse mundo que eu estou falando não é a criação de Deus. A criação de Deus é perfeita, é maravilhosa. Eu estou falando das coisas mundanas, do lixo que o mundo te oferece todos os dias para sujar tua alma. E às vezes você se ocupa tanto com o lixo ofertado pelas pessoas que são mundanas, que não querem saber do Senhor, que são rebeldes, aquelas que falam mal mesmo de Deus, ou aquelas que, de uma forma bem disfarçada, fala de tudo com você, passa horas falando com você, mas não fala do amor de Deus. Não fala que o Pai nos amou a tal ponto de enviar o seu filho que estava com ele antes que o mundo existisse. Um filho puro, sem pecado, um cordeiro santo, puro, sem mácula. E enviou ao mundo. E o mundo o crucificou. Ele foi crucificado. Mas essa morte de cruz de Jesus foi o plano de salvação das nossas almas. Isso tem que ser falado. Nós temos que falar do amor de Deus. Ele fala do amor aqui. Jesus fala do amor. Ele fala do amor. O último versículo é falando do amor. Ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, é relacionamento. Estar na videira é você ter um relacionamento verdadeiro, genuíno com Deus. De você chegar e dizer: Pai, eu tô sofrendo por causa disso, disso e disso. E você saber que Ele está te ouvindo. Ele nos ouve. Ele cuida, Ele nos poda, Ele nos disciplina. É tudo por amor, para você crescer. E aí eu queria falar dos frutos do Espírito, em Gálatas 5:22, que é o amor, é o gozo, é a paz, é a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vamos ter paciência, minha gente, até de me ouvir. Porque é assim que Deus gosta. A disciplina de Deus é por amor. É por amor. Para você não ficar como aqueles meninos retardados. Sabe aqueles meninos que tudo que o pai pede, tudo que o filho pede, aí o pai, pega meu filho, pega, nem pode, fica endividado, mas tem que dar. Ele não está educando o filho, não. Ele está simplesmente formando um retardado. Alguém que na primeira paulada que o mundo der, não tem ação. Fica, o que foi isso? Não tem como reagir, como superar.
Porque é um menino muito mimado. A menina mimada, que tudo que pede a mãe tem que estar ali. Chega. É muito bom fazer o que os filhos gostam. É maravilhoso. Mas nós temos que ensinar aos nossos filhos o caminho que eles devem andar. Não ter preguiça de educar os filhos, de disciplinar os filhos, para que os filhos também deem bons frutos. Para esse filho ser um filho que não te envergonhe. Tem filhos que envergonham os pais. Mas se você procurar saber a história desse menino que envergonhou o seu pai, sua mãe, foi falta de disciplina. Na área que eu trabalhei, eu lembro muito disso. Que eu gostava de dizer isso aos pais. Aí olha, o policial chegou e bateu no meu filho. Não é para bater. Não é para bater. Mas infelizmente. Não, porque o policial chega e diz, não, mas sabe o que foi? O menino bateu em mim. O menino avançou em cima de mim. Disse que sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? Aí o policial disse, sei não. Você tá com amnésia? Não sabe quem é você? E aí o menino bate nele e aí ele tem que usar a força bruta para o menino que o pai não educou. Aí aquela velha história, se não apanhar, não for disciplinado pelo pai, vai ser disciplinado pela polícia. E o pai, morto de vergonha, chega na delegacia para saber o que foi que o menino aprontou. O que meu menininho fez? Entendeu? Matou alguém. Foi ver a adrenalina de assaltar. Cheio de dinheiro, mas foi assaltar, fazer parte de um assalto. Então, tudo isso pode ser evitado se nós fizermos aquilo, o exemplo do pai. Disciplinar. Disciplina o teu filho. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para quando ele crescer, não perca esse caminho. Ele vai conhecer esse caminho se você ensinar. É uma obrigação sua de abandonar um pouco os TikToks da vida e olhar para o seu filho, sua filha, que talvez esteja até pedindo por tudo a sua atenção. E você não tem tempo nem de levar esse filho, essa filha para a igreja, porque você está muito ocupada com a sua vida e esquece que você tem que educar os seus filhos, disciplinar os seus filhos. Essa coisa de gastar o seu tempo. Gaste o seu tempo falando do amor de Deus para os seus filhos. Gaste o seu tempo e depois você vai ter muitas alegrias, porque vem os frutos e vem aquela alegria e vem a paz na família. A família precisa disso, de ter tempo de qualidade com os pais. Os filhos com os pais com os filhos. Essa relação boa, íntima, que o pai quer com você, ele quer que você tenha com seus filhos. Então, a gente tem que gastar o tempo, o nosso tempo precioso, para ensinar, educar, mostrar o caminho que os filhos devem andar. É isso que Deus quer. Esse é o recado dele. Dê bons frutos. Perca essa sensação de você achar que está perdendo porque você não está no celular. Abandone esse celular. Se for preciso, jogue na parede. Faça pá! Pode ser o celular mais caro do mundo. Se você vir que você não consegue soltar o celular e seus filhos precisando de você, jogue na parede o celular, que aí acabou o assunto, acabou a prisão. Aí você saiu das algemas do celular e aí você vai ter tempo de falar com seu filho, de orar com seu filho, de mostrar o caminho que ele deve andar. Se é que você sabe qual é o caminho. Se não souber, eu te digo, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através dele.
E como é que eu vou conhecer? Lendo as Escrituras Sagradas. Até aqui. Que Deus faça você entender. Se incomode com o que eu falei. Não deixe passar batido. Que o amor de Deus te constranja a permanecer na videira em Cristo.